Existe um limite pro som. Acima de um certo ponto, ele deixa de ser barulho e vira uma arma. Em 27 de agosto de 1883, a Terra passou desse limite. Uma ilha vulcânica no meio da Indonésia explodiu com a força de 200 milhões de toneladas de dinamite. O estrondo foi ouvido a quase 5.000 quilômetros de distância. Rompeu os tímpanos de marinheiros. E a onda de choque deu 3 voltas e meia ao redor do mundo. Foi o som mais alto que a humanidade já registrou. O nome dele é Krakatoa. Fica comigo até o fim. Antes de virar sinônimo de catástrofe, Krakatoa era só uma ilha bonita e deserta. Ela ficava no Estreito de Sunda, um corredor estreito de mar entre duas ilhas gigantes da Indonésia, Java e Sumatra. Por ali passavam quase todos os navios que ligavam a Europa à Ásia. Era uma das rotas mais movimentadas do planeta. A ilha tinha 3 vulcões adormecidos, cobertos de selva verde. Ninguém se preocupava com eles. O último grande despertar tinha sido 2 séculos antes. Para quem passava de navio, Krakatoa era um cartão postal tropical. Ninguém imaginava que aquilo era uma panela de pressão, e que a tampa estava prestes a saltar. Os avisos começaram meses antes. Em maio de 1883, o vulcão tossiu pela primeira vez. Uma coluna de fumaça subiu, houve alguns estrondos, e a cinza começou a cair nos navios que passavam. No começo, foi até turismo. Barcos levavam curiosos para ver o espetáculo de longe. O vulcão soltava fumaça, dava uns roncos, e voltava a dormir. Mas, durante o verão inteiro, ele foi engolindo água do mar por rachaduras no fundo. Lá embaixo, essa água virava vapor superaquecido, e a pressão foi subindo, e subindo. Ninguém tinha como saber. Mas Krakatoa estava carregando a maior explosão da era moderna. 26 de agosto. 1 da tarde. O vulcão muda de humor. Não é mais fumacinha, é uma coluna negra de cinzas subindo 25 quilômetros no céu, tampando o sol. Os estrondos agora são contínuos, como uma tempestade que não para. A cinza cai como neve preta sobre os navios, num raio enorme. Ao entardecer, o Estreito de Sunda vira um inferno, relâmpagos cortando a nuvem de cinzas, pedras pomes flutuando na água, e um ronco que ninguém consegue descrever. Nas vilas da costa de Java e Sumatra, milhares de pessoas passam a noite acordadas, olhando pro mar, sentindo o chão tremer. Elas não sabem, mas estão vivendo as últimas horas. 27 de agosto. O vulcão entra na fase final com uma sequência de explosões monstruosas. A primeira, às 5:30 da manhã. A segunda, às 6:44. Cada uma mais forte que a anterior. E então, às 10h02 da manhã, veio a maior de todas. Nesse instante, 2/3 da ilha inteira desabaram para dentro do próprio vulcão, e o mar despencou sobre o magma. O resultado foi a explosão mais violenta que um ser humano já testemunhou e sobreviveu para contar. Uma coluna de cinzas foi cuspida a 80 quilômetros de altura, na beira do espaço. E o som daquilo virou lenda. Vamos falar desse som. A explosão das 10:02 foi tão poderosa que, a 160 quilômetros de distância, o volume chegou a 180 decibéis. Para você ter ideia, um tiro de canhão ao seu lado tem 140. Acima de 150, o som já começa a rasgar tecido humano. E o mais inacreditável, o estrondo foi ouvido, com clareza, na Ilha Rodrigues, perto de Maurício, a 4.800 quilômetros de distância. O vigia de lá anotou no diário que ouviu o barulho distante de canhões. Ele achou que era uma batalha naval. Era um vulcão do outro lado do Oceano Índico. É como ouvir, aqui do Brasil, uma explosão que aconteceu na Europa. Agora imagine estar perto. A 40 milhas do vulcão, uns 65 quilômetros, navegava um navio britânico, o Norham Castle. O capitão escreveu uma frase que ficou na história: "Meu Deus, estamos todos surdos." Metade da tripulação teve os tímpanos estourados pela última explosão.
65 quilômetros. É a distância de uma cidade grande à cidade vizinha. E a onda de som chegou com força suficiente para romper o corpo humano por dentro. Quem estava mais perto que isso, simplesmente não teve como contar. O som de Krakatoa não era mais um som. Era uma parede de ar sólido, viajando pelo mundo. E ela viajou mesmo. A explosão criou uma onda de pressão na atmosfera, um pulso invisível de ar comprimido, que saiu de Krakatoa em todas as direções, a mais de 1000 km por hora. Em barômetros do mundo inteiro, de Calcutá a Londres, de Nova York a Sydney, as agulhas saltaram na mesma hora. Mas o mais absurdo é isto: aquela onda não parou na primeira volta. Ela deu a volta completa no planeta, e voltou. E foi de novo. Os instrumentos registraram a passagem dela 7 vezes, ao longo de 5 dias. 3 voltas e meia ao redor da Terra. Um único estrondo, ecoando pelo mundo por quase uma semana. Mas não foi o som que matou. Quando 2/3 da ilha desabaram no mar, empurraram uma quantidade absurda de água. E o oceano respondeu. Ondas gigantescas, algumas com mais de 30 metros de altura, do tamanho de um prédio de 10 andares, dispararam do vulcão em direção às costas de Java e Sumatra. Elas chegaram sem aviso, no escuro, engolindo tudo. Cidades inteiras, portos, plantações, varridos do mapa em segundos. 165 vilarejos foram destruídos. E o número final é assustador: cerca de 36.000 pessoas morreram. Quase todas afogadas. O vulcão fez o barulho. A onda fez o massacre. Tem uma história que resume o poder daquelas ondas. Um navio de guerra holandês, o Beroe, estava ancorado perto da costa de Sumatra. A tsunami levantou o navio inteiro, toneladas de aço, como se fosse um brinquedo de banheira. E não o afundou. Ela carregou o Beroe por cima das árvores, para dentro da selva, e o largou a quase 3 quilômetros da praia, encalhado no meio da mata, vários metros acima do nível do mar. Os 28 tripulantes a bordo morreram. O navio ficou ali, enferrujando na floresta, por décadas. Um navio de guerra, no meio da selva, longe de qualquer mar. Depois do rugido, veio o silêncio. E a escuridão. A nuvem de cinzas era tão densa e tão gigante que o dia virou noite numa área do tamanho de um país. Por quase 3 dias, uma escuridão total cobriu a região do estreito. Cinza quente choveu do céu sem parar. Marinheiros descreveram um breu absoluto ao meio-dia, iluminado só pelos relâmpagos dentro da nuvem. Barcos ficaram presos, cegos, cobertos por camadas de cinza e pedra-pomes. Quando a poeira finalmente começou a assentar, a ilha de Krakatoa tinha praticamente sumido. No lugar dela, só mar aberto. Mas a história não terminava ali. Por que Krakatoa jogou tanta cinza e enxofre na alta atmosfera que o mundo inteiro sentiu? Pelos 3 anos seguintes, o planeta ficou mais frio, as temperaturas de verão caíram quase meio grau. E o céu mudou de cor. Do Brasil à Europa, por meses, os entardeceres ficaram de um vermelho e laranja intensos, quase fantasmagóricos. Em algumas cidades, as pessoas viram o brilho avermelhado no horizonte e chamaram os bombeiros, achando que havia um incêndio. Muitos historiadores da arte acreditam que foi exatamente esse céu que o pintor Edvard Munch viu, e transformou no fundo vermelho sangue do quadro mais angustiante da história, O Grito. Krakatoa não pintou só o céu da Indonésia. Pintou o do mundo. E o vulcão? Ele não morreu. Em 1927, 44 anos depois, pescadores viram fumaça saindo do mar exatamente onde ficava a antiga ilha. Das profundezas, um novo cone vulcânico começou a crescer. Os indonésios o batizaram de Anak Krakatau, o filho de Krakatoa. Ele cresce alguns metros por ano até hoje, e ainda entra em erupção. A criança está viva. E aqui vai a pergunta: o que mais te impressionou nessa história? O som que deu a volta ao mundo, o navio no meio da selva, ou o céu vermelho que talvez tenha inspirado o grito?
Comenta aqui embaixo. Tá aparecendo na tela outro vídeo que eu sei que você vai amar. Se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima história que você nunca ouviu.